Olá, galera do bem. Tudo bem? Quarta-feira é o nosso dia daquele bate-papo gostoso, né? E a gente tem que dar sequência nesses ETs. Eu principalmente estou fissurada, né? Eu quero saber o que está acontecendo. E a Ângela de Pascoal, que não adianta, é Ângela, porque normalmente todo mundo chama ela de Cris, mas eu de Ângela. E o fofo Joel, né? Uma honra estar com você novamente, viu, Luan? Vai, né? Uma honra, né, estar contigo aqui. Não, sempre. mas a honra é minha. Eu que agradeço a presença de vocês. Imagina. Eu adoro. Eu fico babando no papo de vocês, que até esqueço depois o que eu estou fazendo com o papel na mão aqui, de tanto que eu fico assim. Mas vamos continuar então. E hoje a gente tem uns VTs importantes e temos notícias aí meio bombásticas, hein? Presta atenção. Vamos soltar esse primeiro VTzinho aqui, que esse VT é de São José, não é isso? São 21 OVNIs que pousaram em São José ao mesmo tempo, né? Não. São 21 OVNIs que foram Sobrevoado detectados pela Força Aérea Brasileira. Entendeu? Entendeu, né? Sobrevoando. Vamos soltar o VT, amor? Esta semana, altas autoridades militares do Brasil admitiram publicamente pela primeira vez ter visto objetos voadores não identificados, os OVNIs. O próprio ministro da Aeronáutica, Brigadeiro Moreira Lima, deu entrevista para informar que pilotos das bases de Santa Cruz, no Rio de Janeiro, e de Anápolis, em Goiás, chegaram até a perseguir e a ser perseguidos pelos objetos voadores não identificados na região de São José dos Campos, sobre o Vale do Paraíba, e trechos do estado do Rio de Janeiro. Eram 21 OVNIs, segundo os militares, que ficaram mais de 3 horas sobrevoando o território brasileiro na noite de segunda e madrugada de terça-feira. Toda vez que é detectado algum objeto não identificado, evidentemente há um processo bastante eficiente de verificar se foi alguma aeronave que está voando sem um plano de voo aprovado, etc. Mas quando se comprova que é algo diferente, as aeronaves então são acionadas. O que ocorreu foi que os radares detectaram vários objetos não identificados na área de São Paulo, São José dos Campos, Rio de Janeiro. A descoberta dos OVNIs nos céus do Brasil até que eles desaparecessem sobre o mar se deu da seguinte maneira, contado minuto a minuto. Às 8h50 da noite de segunda-feira, um ponto luminoso é detectado pela torre de controle do aeroporto de São José dos Campos. A torre pede ao comandante Alcir, que viajava com o coronel Osiris Silva, presidente da Petrobras, que fizesse uma busca visual do OVNI. 21h10. Sinais luminosos são vistos pelo comandante Alcir. 21h14, o controle de radar de São Paulo recebe sinais sem identificação. 21h15, o controle radar de São Paulo informa ao Centro de Tráfego Aéreo em Brasília. 21h20, Brasília confirma a presença de sinais no radar. 22h23, o primeiro jato F-5 sai da base aérea de Santa Cruz. 22h45, o radar de Anápolis detecta sinais. O Mirage sai da base em busca dos OVNIs. 23h15, o piloto do primeiro F-5 a entrar em ação vê bolas de luz pela primeira vez e começa a perseguir os OVNIs. 23h17, mais o Mirage sai da base de Anápolis, aumentando a perseguição. 23h20 de segunda-feira, o F-5 recebe pela primeira vez sinais no radar de bordo. 23h36, o terceiro Mirage sai da base de Anápolis. O comandante Alcir da Embraer foi o primeiro a ver esses objetos luminosos quando voava de Brasília para São José dos Campos junto com o coronel Osiris. Como é que foi isso? Isso era uma estrela bem luminosa, de cor alaranjada, avermelhada, parecida assim. Quando então nós informamos ao controle de São José dos Campos que iríamos prosseguir em direção a esse objeto, sei lá, ou essa luz. E essa luz simplesmente desapareceu, como se fosse uma luz que estivesse apagada. Tem ideia da velocidade desse ponto de luz, já que o senhor estava se aproximando e ele se distanciando? Estava acima de 1.000 km por hora, porque naquele momento eu estava aproximadamente 1.000 km por hora. Você tem ideia do que poderia ser isso?
Infelizmente não. Um ponto de luz, porque o nosso objetivo justamente era esse, se aproximar e identificar. Nós não conseguimos nem nos aproximar, muito menos identificar. Capitão, chegou a se falar em uma certa perseguição desses pontos luminosos aqui na aeronave. Como é que foi isso? Bom, quando eu estava me dirigindo para a área de busca, São José dos Campos, eu fui recebendo informações do radar de que haviam de 6 a 8 pontos luminosos à minha frente, aproximadamente a 18 milhas. A noite estava completamente clara e eu não via nada. E o controle foi me informando que a distância está diminuindo, que estão se aproximando e mantendo a minha frente. Você sentiu medo? Não, medo não, eu senti muita curiosidade. Poxa, talvez eu diria que não senti medo porque eu não via, estava visual, então realmente eu não estava vendo nada. Então eu acho que eu não tive a sensação de medo porque eu não estava vendo nada me ameaçando. Estamos transcrevendo todas as fitas de comunicações entre os pilotos e controladores, entre os controladores da área de Brasília, da área de São Paulo e de Anápolis, e posteriormente poderemos chegar a uma conclusão se seria ou não um tráfego classificado dentro dos critérios de defesa aérea. Nossa, super interessante, né, Ângela Joel? Demais, Isso aí né? foi em 1989, é isso? 86. 86, né? Isso. Então, em 86 você já viu que tinha um colégio ali, né? Já tinha um colégio, Já todo né? mundo assumindo já alguma coisa. E são primeiros escalões de governo federal, né? Vamos levar em consideração, são ministros, brigadeiros, são pessoas muito sérias que levaram isso ao conhecimento público, ou seja, eles estão mostrando para o público que alguma coisa sobrevoou São Paulo, que foi interceptado, mas na realidade eles não conseguiam, né, Joel, chegar próximo desses objetos. Eles não conseguiam ver, conforme aquele militar Viu tá somente a falando. bola de luz, né? Os radares mostravam que ele estava sendo acompanhado por esses 6 objetos, esse Mirage, se eu não me engano, estava sendo acompanhado, ele não os enxergava, né? Mas o radar apontava que ele estava do lado deles, né? É uma postura super correta de querer. Isso foi já um primeiro alerta à população, né? Com certeza. Porque, na verdade, eu acho que ninguém tem o direito de esconder nada de uma população. Nessa época, extremamente digna a postura dos militares, né? De mostrar mesmo, como nós estamos dizendo aqui. Porque o militar, ele tem amor ao povo mesmo, né? De mostrar realmente quais os governos do mundo que estão abrindo sobre a presença alienígena? Olha, são muitos, viu, Lu? Nós trouxemos alguns vídeos de alguns ministros, ministros da aeronáutica, ministros de estados, inclusive um que foi deposto há pouco, que é da Rússia, né? E nós são de muitos países e nós aqui no Brasil estamos assim também abrindo já, mas eles vão soltando de uma forma muito lenta os arquivos que tem. Porque aqui teve a Operação Prato, existiram vários... Então, mas se isso aí aconteceu em 1986, né? Eles já deram alerta. Por que não continuou? Porque não teve uma sequência? Então, exatamente, eu penso que seja pela né, própria mudança de governos que houve, né? O militarismo tinha essa função de informar a população, entendeu? Nós não sabemos se há essa sequência de abertura depois. Pelo que eu sei agora, os ufólogos se reuniram e pedindo a abertura de todos os arquivos. Então eles já soltaram, acho que 4.200 páginas. Porque os ufólogos têm que apoiar a população, né? Os ufólogos não têm que só, porque como eles trabalham para o governo, não é isso? Existe a possibilidade deles próprios esconderem alguma coisa? Não, eu acho que os ufólogos... Eu estou perguntando porque eu não sei. Na realidade, o ufólogo é uma pesquisa independente, não são pessoas que trabalham para os governos. Mas tem vários que trabalham, né? Tem vários que trabalham, mas eles querem abrir para a população. E eles não abrem porque eles não têm documentos científicos que possam provar. Então, o que eles querem? E quem tem esses documentos? Os governos do mundo inteiro. Porque agora, em todo o país por que esse segredo? Por quê? Por que não Porque contar? Isso vai ser o grande boom, né? Qual que é o maior, o que existe na nossa raça? Desejo e poder. Talvez isso venha mexer com essas duas coisas na nossa raça, com o desejo e com o poder. E talvez venha destituir o poder de muitas pessoas. Então, ufologia é um assunto muito sério, que realmente eles têm um pouco de cautela para abrir ao povo.
justamente pelas devidas orientações implantadas na questão religiosa. Para a população ficar bem informada, Verdade, inclusive para saber até como se portar. De onde vem, se são vários, como, se são diferentes. Porque assim, se acontecer de repente, que eu penso que o maior fenômeno da humanidade, ele vai se revelar não pela questão dos governos, vai aparecer sobre a cabeça de todo mundo de repente, e nós vamos ficar com aquela cara de ué. Eu não vou ficar com aquela cara de ué, nem você, mas de ué, né? Você fica, ué, que é isso? E com medo, porque todos os filmes mostram uma invasão alienígena, e que não é verdade, esses seres são pacíficos. Esses seres são pacíficos, porque se não fosse... Mas isso tudo culpa do governo. Sim, se o governo alertasse ou informasse, eles não fariam esse tipo de filme mostrando que eles são os terrores. É verdade. Eu gostaria de falar o seguinte, que existe um acordo entre todos os governos do mundo, que todas as vezes que houvesse esse tipo de acontecimento, a NASA, ou a parte que cuida disso no governo americano, poderia invadir o território do país para dar assistência ou recuperar esses tipos de objetos que caiam, por exemplo. Então, ficou acordado que ninguém fale sobre esse assunto, ou seja, eles desvirtuam o assunto, eles dão informação falsa. Sanduíche de verdades e mentiras, né? Eles desmentem, colocam a pessoa como se fosse uma idiota, né, um louco, como estão pensando que nós somos aqui, e nós não somos, nós estamos provando isso aí, né? E essa desinformação é um produto. Muitos desses vídeos aí já foram sumindo da internet conforme foram colocados. Foi até difícil pegar uma versão. Mas eu agora acho que com esse evento internet, agora ou eles falam ou eles falam. É verdade. Porque a galera vai postar. Vai postar. Vai alertar a população. Vai postar. É verdade que no Chile existe uma faculdade de ufologia? Olha, tem uma faculdade, talvez hoje já não mais, né, Joel? Mas não, teve uma época que ela tinha essa orientação da pessoa pesquisar como que poderia se portar, ou como seria, da onde talvez fossem esses seres. É uma faculdade holística, como existem algumas aqui no Brasil. Entendeu? Como foi publicado na revista UFO, era na faculdade Concagua, né? Eu entrei no site da faculdade, vi todos os cursos que estavam lá, as pós-graduação, os extensivos, e eu realmente não vi aquilo que foi afirmado, né? Ufologia na universidade. Mas é um campo aberto para pesquisador, porque uma universidade vai ensinar o cara a fotografar corretamente, a filmar corretamente, não confundir as analisar coisas astronomicamente, também, né? Não confundir efeitos naturais do planeta. Eu acho sim que para uma pessoa fazer uma pesquisa de ufologia, ela tem primeiro que ser treinada e não simplesmente pegar uma câmera e ir lá fotografar uma luz e achar que aquilo é um OVNI. É um OVNI, e nada a ver, né? Na verdade, tem que ter consciência. Por isso que eu acho que quanto mais informado e mais preparado, claro, a pessoa já está mais pronta, né? Claro, ela precisa ter várias orientações, porque ufologia não é só olhar o disco voador. Tem toda uma questão metafísica envolvida com o fenômeno UFO. Tem toda uma questão metafísica, uma questão física, uma questão de física quântica, que o ufólogo tradicional, ele só fica no, eu vi aquilo lá. Mas eles já estão aqui há milhares de anos-luz, tanto que aí, se você for ver nas cavernas, nas coisas mais antigas que tem sobre o planeta, tem demarcações de seres com capacete. E eles são normais, Angela? Eles são normais? Eles aparecem normais? Eles usam roupa, não usam roupa? Conversa com conversa? Que língua fala? Olha, eu vou deixar isso para o final, que você vai ver um depoimento de alguém muito importante que vai responder essa pergunta. Mas bem no finalzinho do programa, porque o vídeo está na sequência. Então tá bom. Então você viu, eu fui na pergunta certa, então, hein? Foi na pergunta certa. Então, tá. A gente tem mais um vídeo aqui que é um depoimento bacana do Gabriel, é isso? José Gabriel Funes. Ele é o astrônomo-chefe em Castel Gandolfo, do Vaticano. Ele que responde por toda a astronomia no Vaticano e no Arizona. Isso é interessante, hein? Seria bom ouvir o que... é uma reportagem feita por uma TV mexicana. A gente tentou traduzir aí um pouquinho, vocês vão ver uma mistura aí, mas
É que eu não tinha em português isso aí. Então... Mas não tem importância. Vamos ver esse VT, que é esse depoimento importante do Gabriel, que o Vaticano está envolvido. Quer ver? Presta atenção. De la creación, no existe conflicto alguno con la fe en Dios. Esta noticia nos deja ver a una iglesia católica con una nueva apertura propia del tercer milenio, en donde la fe y la ciencia coinciden en los puntos más trascendentales, como el de la existencia de vida fuera de la Tierra y el paradigma milenario de si estamos o no solos en el universo. Curiosamente, esta noticia se da un 13 de mayo, coincide con el día del atentado a Juan Pablo II en el año de 1981 y también con el 13 de mayo de 1917, día de la primera aparición de la Virgen de Fátima en Portugal. Ahora, el 13 de mayo del 2008 deberá ser recordado también como el día que el Observatorio del Vaticano aceptó abiertamente que la vida extraterrestre puede existir en la inmensidad del universo. Y el día cuando el respetado astrónomo, el padre Gabriel Funes, aseveró que el hecho de descartar la existencia de seres extraterrestres es como poner límites a la creación de Dios, la cual es infinita. Resulta muy interesante esperar cuál será la postura del Papa Benedicto XVI y de la Iglesia Católica en general, así como de otras corrientes religiosas y de la comunidad científica, inclusive de los gobiernos del mundo. Una noticia de repercusiones históricas, el día que el Observatorio del Vaticano se pronunció a favor de la existencia de seres inteligentes de otros mundos. Muito bem. Ó, pelo que eu entendi, pelo que eu estou entendendo, o Vaticano já teve contato com os ETs? Com certeza, né? Para ele falar que eles são pacíficos e que eles são filhos de Deus, eles deram uma declaração. Você imagina o peso que isso tem e que honra da gente saber que o Vaticano tomou essa postura tão ética, né? Porque tem uma história no final que vocês vão ver por que o Vaticano toma essa postura, né, Joel?
Porque, é claro, para o Vaticano vir a público, Lu, e falar, eles são seres pacíficos e devem ser vistos como nós. Com os nossos irmãos. Como os nossos irmãos, é porque eles já tiveram algum tipo de contato. Eu sem acho dúvida. que quem vai ajudar muito agora é esse novo Papa, né? Com certeza. Essa cabeça maravilhosa que ele tem. O Bento XVI, ele já fez essa declaração. Imagina agora o Francisco que é cabeça. Que também é argentino, né? Não é? E essas datas, o que vocês me dizem disso? Dessas coincidências de datas, inclusive com a aparição da Fátima, da Virgem de Então, Fátima. a Fátima, a Virgem de Fátima, também está ligada ao fenômeno UFO. Então, Está ligado ao que eu fenômeno entendi ali. Exatamente. Então isso, a gente pode até fazer um outro programa falando dessa questão de Fátima, na pesquisa ufológica. Mas a questão de aparição da Virgem, das 3 crianças, é um fenômeno totalmente ligado a seres extraterrestres. Uma multidão observava algo no céu, lembra? Que tiveram que manter segredo durante não sei quantos anos, né? Foi a história dos meninos. E assim, aí explica como é que é, Jó? Eles viram como? Vamos explicar. Numa das aparições, né? Não tinha só as 3 crianças. Existia uma multidão, repórteres, tudo. E o que eles fotografaram? Um sol no céu. Não o sol. Um sol. Um sol no céu que brilhava. Eles registraram isso em fotos e tal. Na época, para eles, era algo assim divino. Isso lá atrás. Lá atrás, 17, né? 1917. Então eles pensavam lá atrás, não, aquilo é um sol, mas na verdade eles estavam tendo um contato. Um contato. E qual foi a outra coincidência mesmo? Já foi quando o Papa João Paulo II teve o atentado. Também foi no mesmo dia, né? Explica o atentado. Eles estão só colocando as épocas. E agora o Gabriel Fornes, ele também, o Papa tomou a decisão no dia 13 de maio de novo. Isso aí deve ser algum tipo de mensagem que o Vaticano está passando. Um código seria? Eu não sei qual é essa mensagem, mas acho que é um código. É algum código, né? Tipo, olha, nessas datas aconteceram essas evidências, né, essas ocorrências, e até porque essa abertura do Vaticano é muito significativa para toda a humanidade. Né? Porque não é uma pessoa importantíssima dentro do Vaticano. E ele diz bem claro, né? Se você não crê na vida dos extraterrestres, você está limitando a criação de Deus. Ele faz essa afirmação. Isso é bem interessante, hein? Muito bacana, porque né? É verdade, né? Com certeza. Você está negando a presença e o poder dele, né? Com certeza, né, mano? A gente vai para um pequeno intervalo, mas a gente já volta que o assunto está bom e ó, não perca, porque no final tem mais essa declaração que é outra bomba, tá? Até já. Estamos de volta aqui com o nosso bate-papo aqui, com o nosso querido Joel e a Ângela. Agora, o Vaticano abriu essa questão. Por quê? Bom, eu acho vai dizer que vai me falar no final, hein? Não, deixa eu falar, depois você fala no final, então. Eu acho que o Vaticano, ele já sabe que nós estamos na iminência de um contato. E que não tem como impedir isso. Na realidade, é um momento de integração cósmica. Nós já ficamos de quarentena multissecularmente. Está na hora da aproximação dessas civilizações, que são os nossos ancestrais. Entendeu? Então, eu acho que ele fez a coisa correta. Olha, gente, a coisa está aí e de forma pesquisada, né? Você vê que é o lado científico da igreja que está mostrando. A gente tem que compreender que não dá mais para esconder debaixo do tapete. Não tem mais. Não dá mais para segurar, né? E a igreja, não há conflito entre a igreja e esse conhecimento. Porque a partir do momento que esse conhecimento fica claro, o que nós vamos ter? Uma boa interpretação do livro sagrado. Com certeza, né? É verdade. Eu achei maravilhosa a postura do Vaticano, trazendo esse... de forma finalmente, ética, né? Não? Bacana, né? Finalmente está uma posição, né? Porque, bacana, né? Pelo amor de Deus, não?
E não foi só o Vaticano, né? Não, foram vários, aí você vai ver que tem vários aí. Agora, Ângela, qual que é a intenção dos governos de divulgarem, já que eles estão divulgando? Qual é a intenção, então, deles divulgarem a presença deles? Então, eu vou falar abertamente para você. Se você... Existem centenas de naves vindo em direção ao planeta Terra. E é claro que isso vai culminar, em pouco tempo, num contato com toda a população humana. No Peru, há pouco tempo, apareceram 500 OVNIs no céu. Por que não foi noticiado aqui no Brasil? Por que as televisões não noticiaram aqui no Brasil? No México aconteceu... Aonde foi isso? No Peru. No Peru. No Peru, quantos OVNIs? Mais ou menos 500 OVNIs no céu. De uma vez? De uma vez. A população toda filmando, tá. Algum quem tiver alguma pousou, dúvida? Não, tá tudo no céu, parado. Quem tiver alguma dúvida, é só entra no YouTube, coloca lá, OVNIs no Peru. Milhares de OVNIs no céu. Eu acho que é muito mais de 500, né, pela quantidade. Forrou os céus do Peru, forrou os céus do México. Do México. Por que que aqui no Brasil a gente tem tido tanta restrição em falar? Tem que abrir para a população, porque a hora que acontecer... Eles vão lançar, porque a hora que pintar 500 aqui também, com a internet, eu quero ver o que eles vão fazer. Nada, né? Nada, né? Eu acho que é legal informar, fazer o que você está fazendo, inovar mesmo, porque é importante que a população saiba como lidar com esse assunto. Porque não é um assunto religioso. Eu fico intrigada também. Por que vai isso no Peru só também, os 500? Por que já não veio aqui também os 500? Não, o Peru deve ter alguma coisa muito ligada. Alguma energia diferente? Eu penso que deve ter alguma entrada intraterrena, alguma coisa muito ligada com esses seres. Né? A própria população, né, Joel, do Peru tem muita ligação com eles. Nós temos aí o povo Inca que fala sobre esses objetos lá no passado, nós temos o povo Maia que fala a respeito desses objetos, tanto é que aquela profecia do povo Maia foi muito mal interpretada, foi vergonhosa. Vamos relembrar. 2014, lá 21 de dezembro de 2012. Que acabou o mundo, etc e tal. Aquilo nunca foi falado pelos maias, mas estavam falando de um encontro com os deuses deles na época. Estão um encontro marcado ali. Tá aí, o por isso que eu ocorreu. digo, a falta de informação leva a zoeira toda, né? Leva a mistificação. E a maior forma de manipulação é o medo, a gente sabe disso. Você quer manipular alguém, o pessoal usa a manipulação por meio do medo. Condiciona passiva a pessoa pelo meio do medo. Eu estou torcendo para acontecer alguma coisa Eu também. Bem rápida. Eu não vejo a hora, porque eu acho que vai ser um boom consciencial para a raça humana. Agora, a verdade vai ser uma grande inovação. Que eles preferem aparecer ou até pousar em lugares que tem muita gente por causa da energia, ou eu estou falando bobagem? Olha, Lu, a gente vê eles pousarem na pesquisa em vários locais, tanto em locais que tem pouca gente, quanto em locais que tem muita gente. Tivemos aqui quando houve aquelas passeatas aqui em São Paulo, aqui na Paulista, não teve um OVNI que apareceu? Não, aquilo não era um OVNI. Não era? Eu pesquisei aquilo lá, era aqueles aparelhinhos. Aqueles drones? Os drones. Então tudo bem. Eu não sabia disso. Era apenas um drone. Era um drone. Eu fui atrás dessa informação porque eu achei muito estranho aquilo, né? E aí entrei no jornal Folha de São Paulo, lá estava um vídeo do drone. Eles estavam testando, né, então? Que nem você viu na Mystic Fair, que passou aí um dirigível andando por cima lá, né? A gente tem mais um vídeo para mostrar, que é do ex-ministro do Canadá, não é isso? Paul Hiller, né? Como é que é? Paul Hiller. Paul Hiller. Esse vídeo, vamos dar uma resumidinha? Eu tive que cortar esse vídeo porque ele fala nesse vídeo de governo oculto e eu não queria mexer com esse assunto, né? Então, vocês vão ver que tem corte, mas ele vai arrebentar a boca do balão num congresso. Que é o ex-ministro do Canadá. Vamos para esse vídeo, amor? I was Paul Hellyer. I'm a former Minister of National Defense for Canada. I served in 3 governments during a total of 23 and a half years as a Member of Parliament. Although as Minister of National Defense, I had sighting reports of UFOs. I was too busy to be concerned about them at the time because I was trying to unify the Army, Navy, and Air Force into a single Canadian Defence Force. And that itself was a kind of battle to the finish. An investigation was launched into this whole subject, and a document was prepared which concluded
that at least 4 species had been visiting Earth for thousands of years. And this is my own view at this stage as well. So, except for that, there are just a couple of things that we've talked about that I'd like to refer to. And one was that we were referring to them as they until this morning when Linda Moulton Howe, I think she was the first one, actually named 3 different species. I have brought my latest book called Light at the End of the Tunnel, A Survival Plan for the Human Species, as an aide-memoire, and I named 5 different species here. I'm aware of more now. As a matter of fact, I saw a document just a few days ago that mentioned 20. And I think you, Mr. Chairman, were interested in some of the places they might come from. And I have in here Zeta reticuli, R-E-T-I-C-U-L-I, reticuli, the Pleiades, Orion, Andromeda, and the Altair star systems. So I don't think we can any more refer to them as they, because they're not an amorphous mass. They are different species and consequently may have different agendas. I don't think we can say that they all have the same agenda any more than we could say that the United States, China, and Russia had the same agenda. Our real interests may be very similar, but as of now, our perceived interests are still quite far apart. One more observation before I begin what I want to say, and that is that we spent quite a bit of time talking about the 66-year-old cadavers, and I was glad to have Linda this morning finally say that there are live ETs on Earth at this present time, and at least 2 of them probably working with the United States government. The other species that I learned about not too long ago was the fact that some other civilizations are more advanced than we are may be humbling. But that could be a necessary step in our survival. In a startling book, Passport to the Cosmos, quote, although the aliens are not themselves gods, their behavior is sometimes anything but godlike. Abductees consistently report that the beings seem closer to the Godhead than we are, acting as messengers, guardian spirits, or angels, intermediaries between us and the divine source. Thank you. Thank you very much. Nossa, forte, hein? Forte, né? Forte. Mas ali eu entendi que, na opinião deles, que parece que eles também não informam por insegurança, quer dizer, por medo de já saberem o quanto eles são mais adiantados, é isso? Também. É isso. Eu entendi um pouco disso. Você vê, ele fala de 4 espécies que ele conhece. Que eles têm contato, né? Duas das espécies trabalham diretamente com os Estados Unidos. Com o governo americano. E tem em torno de 20 espécies conhecidas, mas os interesses de cada espécie são diferentes aqui no planeta. Então, uns têm interesse na China, outros têm interesse em outros lugares. E por que será que uns têm interesse na China? Isso ele não sabe responder também. Também não sabe. Ele chamava... Deve ser alguns devem pesquisar, né, a genética daqueles povos chineses, outros de outros povos, deve ter alguma questão aí. A gente também não sabe dizer, né? A China também ainda não abriu, né? Agora, eles mantêm contato com 4 espécies. 4 espécies, né? O governo canadense, através do seu ex-ministro... E quais são essas espécies, sabe? Ele falou, né? Ela citou Zeta reticulianos, os Orion, Andrômeda. Os Andrômeda e mais um. Vamos explicar como é que é, porque a galera precisa entender. Zetas reticulianos, baixinhos de cabeça grande,
olhos bem grandes, Por mongol. que tem esse nome? Qual é o nome? Zeta Reticulis. Reticulianos. Zeta é porque Reticulianos. o planeta deles é na constelação de Zeta Reticulis. É uma Eles são estrela. baixinhos? São baixinhos. Muito baixinhos? Muito científicos também. 1,40 m no máximo. Ah, não, então. Para nós Passou- seria não, mas tem uma tecnologia, são geneticistas natos, né? Mas essa é uma espécie. Uma espécie. A outra seria? Orion. Orion, que são seres mais... Qual? São os maiores. Orion, né? São grandes, né? São seres grandes, já muito parecidos Como conosco. chama? Orion, a constelação de Orion. Orion, né? inclusive nas pirâmides está alinhada, né? Parece conosco. esses já Aí são- esses são altos. são Alto altos. que tamanho? Uns 2 Dois? metros, 2 2 metros e metros para 20, cima. 2,30 m. De Oscar Schmidt pra cima? Pra cima, É, de Oscar Daqueles Schmidt pra fósseis, cima. Oscar Schmidt pra É cima. para tomar sopa na cabeça dela. É verdade, é verdade. É mais uma espécie. A outra... A Andrômeda Outra também, gente. são seres, os seres de Andrômeda são baixos, mas também são claros. Dizem as pessoas, eu E nunca esses vi, altos parecem um pouco a gente ou parece, com exceção dos zetas, que são muito diferentes, né, por causa da tipologia de baixa estatura, os outros seres parecem muito com a gente. Só que parece que os de Andrômeda têm o cabelo avermelhado. não? Entendi. Cabelo E mais- olhos claros, escuros? Olhos claros. Olhos claros. Mas todos Mas olhos... em Andrômeda também tem seres morenos, não tem, João? Tem, os- também tem. tem morenos. É assim Ah, como nós temos e qual a diversidade. espécie que trabalha direto com o governo? É isso que eu entendi? São duas. Aí no vídeo ele não fala quais são essas duas espécies. Entendi. Mas aí vamos jogar no ar, né? A gente sabe que um deles são os zetas. Os greys, então, né? Então é Os greys. verdade que... Os zetas são diferentes de greys também, né? exato. Os zetas, eles são baixinhos, brancos e de olhos claros, inclusive bem mongol, os zetas. Agora os greys têm a pele acinzentada e a pele deles E parece eles uma falam? linguagem universal, o pensamento. Eles são super telepatas. Olha o tamanho da cabeça desses seres, são maiores Mas que eles nós. falam? Fala, deve falar. Mas a linguagem dos zetas, para quem teve contato com eles, sabe que a linguagem universal é o pensamento. Eles falam, tanto que os abduzidos todos relatam que houve uma voz imperiosa dentro da sua própria cabeça ao ter contato com eles, entendeu? Isso seria telepatia? Telepatia. Linguagem universal, pensamento. Mas tem alguma espécie que tem som? Tem. Tem sim. Tem? E a língua que eles falam? Pra poder O que eu tenho entender, né? É que eu tô me conhecimento preparando, sabe? seria os Tô me selenianos. preparando, sabe? Eles têm uma língua parecida com o francês muito antigo. Nossa, Parecida, seria moderno. parecida, né? Mais ou menos para você entender mais ou menos o som dessa língua. Quem teve contato não consegue entender o que ele está falando, mesmo sabendo falar francês, né? É uma língua a gutural. comunicação já é mais chamado por eletromagnetismo de comunicação. Mas então é verdade que nos países latinos, tipo Peru, Argentina, os governos mantêm contato com estes seres Com certeza. abertamente. Com certeza. Então isso é Com verdade. certeza. Pelo menos com a população não é ignorante a esse respeito. México também. México no também México, abriu. se você for para o México, você vai ver que a maioria da população já viu disco voador, inclusive seres tendo contato com eles. No México, Será que entre eles também se dão bem? Como é que é o contato parece que sim, né? do retilíneo com o reptiliano? o reptiliano? Parece que sim, porque parece que existe uma confederação dos mundos que é tipo de uma ONU organizada, né? Então, é claro, nossa genética possui aspectos reptilianos. Nós não temos o subcérebro reptiliano? Tem. Então, a gente tem um aspecto reptiliano, né, Joel? A gente vê que também, Mais ou menos, né? pelo que foi É, contado, subcérebro só, né? Que é o instintivo, né? Aquele que faz a gente lutar, brigar, né? pelo que foi contado, eles também têm interesses diferentes e às vezes os interesses deles se chocam. Vou dizer assim, eles também são humanos, vamos usar uma palavra. Eles são humanos de Eles outros têm suas planetas. dificuldades, eles têm suas. E será que são interesses diferentes? Será que eles não têm também, pelo menos um foco assim, que eles queiram, olha, ao mesmo tempo? Essa é a pergunta, o que eles querem? Verdade. Mesmo esses que trabalham com os governos aí, nós que trabalhamos, que mexemos com ufologia, nós sabemos qual o interesse deles em ajudar os Estados Unidos a desenvolver tecnologia de guerra. A gente não entende o porquê estão fazendo isso. Verdade. Então, Esquisito, não? esquisito. Talvez eles não compreendam muito
o que nossa humanidade deseja. Mas embora, conversando com o Eric von Däniken, eles dizem que esses seres salvaguardam o planeta, porque se não fosse assim, esse planeta já teria sido destruído. O próprio Eric fala. A gente tem mais um vídeo, né? Vamos ver esse vídeo. É do ministro russo. Vamos ver. Esse foi até deposto por ter falado sobre ufologia. É isso que eu ia perguntar. Esse ministro, qual é o nome dele? Medvedev. Esse ministro foi deposto por causa do depoimento dele, é isso? Ele não deu depoimento, ele foi pego numa emissora de TV pensando que a câmera estava desligada e a turma jogou isso na internet. Jogou no YouTube, pois é, tá vendo? Jogou na internet, caiu na rede de peixe. Não tem ele jeito. foi deposto por conta desse depoimento. Vamos ver então esse vídeo aí do ministro russo que foi deposto. Dmitry Medvedev, primeiro-ministro da Rússia, fez confissões do outro mundo quando se convenceu que as câmaras estavam desligadas. E quando dizemos que as confissões são do outro mundo, é porque isso é um facto jornalístico. Рассказываю вам прямо последние месяцы с передачей «Чемоданы с ядерными кодами». Президенту страны приносят специальную папку. На ней написано «Совершенно секретно». И она целиком и полностью посвящена пришельцам, которые посетили нашу планету. Одновременно предоставляются докладки абсолютно закрытые спецслужбы, которые занимаются контролем пришельцев на территории нашей страны. O material jornalístico, humorístico, intimista, o que se lhe quiser chamar, foi imediatamente colocado na internet, fazendo do antigo presidente da Rússia e atual primeiro-ministro uma figura ainda mais popular. Medvedev debate-se com a possibilidade de vir a ser demitido por Vladimir Putin, chefe de Estado, uma demissão que, a acontecer, será seguramente explicada pela revelação dos segredos de Estado, tão verdadeiros como o Pai Natal. Pois é, né, Lu? Bom, hein? Uma bomba, né? Vamos explicar um pouquinho essa bomba? Então, ele estava numa TV portuguesa, né, Joel? Isso. E ele começou a conversar achando que as câmeras estavam desligadas, falando que existe na pasta, em cima das pastas dos presidentes, né, relatos oficiais de que existem ETs aqui entre nós, né? E que o movimento deles. E o movimento deles aqui no nosso planeta. Que o governo russo sabia disso. Só que acontece o seguinte, alguém da televisão estava gravando e jogou no YouTube, né, gente? Aí caiu na rede de peixe, né? Não tem jeito. Aí ele foi deposto. Aí ele foi deposto. Vladimir Putin, depois dele, por revelar segredos Mas de você viu, até valeu. Claro. Tudo isso valeu que ele foi deposto, porque não adianta. Na verdade, está vindo à tona, né? Isso é importante, né? A questão alienígena, essa questão, a gente está falando de religião, que já a gente vai passar um vídeo do Papa. Pode mexer com religiões? Eu penso que de certa forma sim. Ainda? Eu acho que vai mexer porque assim, imagine esses seres chegando e tendo um contato e você vendo que esses seres têm possibilidades que nós ainda não temos. É claro que pode mexer e pode ser transformado sim, como já tem acontecido ultimamente, através dessas coisas, transformarem a ufologia numa facção religiosa, que é o que nós não queremos, porque já temos religiões demais aqui no planeta. E está na hora de unir os homens, não mais dividir elas por meio de religiões, né? Então, assim, por quê? Porque como é que você vai explicar que um cara levita, atravessa a parede, eles têm essa possibilidade, eles têm ciência para isso. Eles conseguem manipular a vibração, manipular fótons, aparecer, desaparecer. Como explicar que um ser desse, por uma comunidade de pessoas comuns, que eles não são deuses, são seres de outros planetas e que estão aqui apenas para fazer uma integração cósmica? Entendi. Você lembra da pergunta que eu fiz? Eu lembro, eu acredito assim, olha. Em matéria de fé em Deus, eu acho que não muda nada. De fé não. Tá? Mas nós temos aí o fator poder sobre as ovelhas. Agora, a pergunta que eu fiz, que eles vão me responder agora, né, nesse vídeo. Ah, sim. Você lembra? Eu lembro. Então vamos assistir. Vamos lá. Agora nós vamos ver o Papa João 23, é isso? É um relato sobre isso. É forte, hein? Presta atenção que isso é fortíssimo.
Uma das revelações mais espetaculares já divulgadas pelo Vaticano é que ele já conhecia algo insólito que sucedeu com o Papa João XXIII. Ele teve uma experiência com um extraterrestre na sua residência de verão em Castel Gandolfo, onde passava as férias no ano de 1961. O acontecimento foi presenciado pelo seu próprio assistente, que só em 2005 teria feito declarações à imprensa sobre o sucedido, sendo atualmente divulgado em várias páginas da internet, especialmente dedicadas à ufologia. Segundo o secretário papal Lois Capovilla, um dos mais velhos bispos católicos, em 2012, o Papa João XXIII teria tido um contato cordial com um alienígena nos jardins da Pontifícia Residência. O incidente deu-se em julho de 1961, quando João XXIII passeava na companhia de Capovilla e ambos observaram no céu um objeto estranho e luminoso. Capovilla relatou: caminhávamos, tínhamos o lago a poucos passos de distância e o silêncio de uma das vilas mais bonitas da Itália. Caminhávamos assim como tínhamos feito 1000 vezes naquelas belas tardes de verão, lado a lado, como dois amigos, como pessoas comuns que querem espairecer e ficar longe da rotina diária. Era julho, um findar de tarde, de julho de 1961, quando aconteceu. Nós as tivemos sobre nossas cabeças. Luzes. Eram luzes coloridas, azul, laranja e âmbar. Então aconteceu o imponderável, o impossível, e ainda difícil de contar, o inconcebível, assim de um só fôlego. As luzes são astronaves. As astronaves são discos espaciais no céu azul de uma tarde comum em Castel Gandolfo. Depois, elas se movem silenciosamente, ficam à frente, de modo inconfundível, por alguns minutos, aquelas duas figuras que caminhavam lado a lado como pessoas comuns. Após o contato visual, uma astronave se separa do rebanho, paira no alto e em seguida aterriza no lado sul do jardim. A porta traseira da nave se abre e para fora da cabine sobressai algo. É absolutamente humano. Apenas se destaca uma luz ao seu entorno, uma luz que envolve por completo. Caímos de joelho. Depois o Papa se levantou e, sem hesitar, foi em direção ao homem, rumo àquele ser absolutamente humano, mas envolto em uma luz tênue, delicada e penetrante. Falaram por cerca de 20 minutos, mas não me era possível ouvir as vozes. Não ouvi nada, embora eles falassem, gesticulando por 20 minutos, por 1200 intermináveis segundos. Depois, o homem deu as costas e voltou para onde havia chegado. O Papa olhou para mim e chorou, numa cena que lembra hoje a fantasia romântica da ficção. No entanto, cerca de 20 anos depois, o jornal estampou o caso, atribuindo o relato a mim, secretário pessoal de Angelo Giuseppe Roncalli, o Papa João XXIII. Durante anos, Roncalli guardou para si a memória daquela tarde, e eu respeitei o seu silêncio. Falaram-se, mas não me pediram para aproximar. Foi só isso. Jamais pude esquecer as palavras de Sua Santidade,
quando o homem afastou-se e desapareceu com sua astronave. Os filhos de Deus estão por toda parte e, algumas vezes, temos dificuldade em reconhecer os nossos próprios irmãos. Hoje, 50 anos depois, a recordação daquela estranha tarde volta com todo o seu mistério, trazendo nesses tempos dúvidas e perplexidade, mas também a esperança de encontrar aquilo que por anos estive procurando, a prova inequívoca da existência de civilizações alienígenas. Nossa, que bacana, muito né? interessante, né? Bacana, muito né? forte, né? Muito forte esse depoimento. Quer dizer, depois de 50 anos, o Papa não falou. Quem falou foi o secretário, né? Isso. O secretário Mas falou. o que o Papa disse que o secretário anotou é maravilhoso. Maravilhoso. Né? E até Somos porque todos irmãos, né? Com certeza. Temos outros irmãos que não os reconhecemos, né? Agora, o que será que ele falou durante 20 minutos? Olha que 20 minutos É tempo, muito hein? tempo, é tempo pra caramba. É tempo. Principalmente para ficar com um ET, né? Nossa, é muito tempo. Triplica isso. O que será que eles falaram? Não? E o que é mais importante? A igreja sabia, a igreja sabe, a igreja abriu. Ela abriu essas informações e isso é que nos deixa felizes como seres humanos. E o secretário resolveu falar depois de alguns anos, é isso, né? 20 anos depois. 20 anos depois. Deu problema para ele, não? Não. Ficou... Não, até porque... Quase que coincidiu com o astrônomo, né? Logo depois veio o astrônomo, o Fanes, né? E já fala em seguida, a igreja já toma posição. Pena que a gente não teve condição, pelo tempo, de colocar também o ministro do Islã. Mas a gente pode e fazer hoje, qual é a postura da igreja em relação? A igreja assume abertamente que eles vêm em paz e que a gente deve aceitar. São nossos irmãos. E esse depoimento do secretário é significativo. É significativo também, poder né? tomar essa postura, Com né? certeza. E, inclusive, há pouco tempo tiveram reuniões, né, no Vaticano com todos os governos do mundo que estão envolvidos aí, estão abrindo os arquivos sobre essa questão, entendeu? Não, eles estão vindo. Galera do bem, eles estão vindo, se prepara. Eu estou preparada, estou louca para ver e a gente está chegando no final, você acredita? Passou o tempo, mas a semana que vem a gente tem notícias bombásticas para você. A nossa metafísica, que é a Ângela de Pascoal, nosso Joel querido, tem mais novidades para a próxima semana, é isso? É isso. Obrigada pela presença. Gratidão, de novo, Lu, gratidão. Obrigado, Uma honra Joel. enorme estar Obrigado contigo vocês, sempre. galera, Gratidão bem? pela oportunidade. Amo vocês. Até quarta-feira, às 21 horas, aqui na TV Geração Z.